Qual é a mais alta meta da experiência espiritual para o homem? A autorrealização? Pode um homem casado realizar o ser? Certamente, casado ou solteiro, um homem pode realizar o ser, porque isso está aqui e agora. Se não fosse assim, mas atingível por algum esforço em algum tempo, e se fosse uma coisa nova e tivesse de ser adquirida, não valeria a pena persegui-la. Porque o que não é natural também não é permanente. Mas o que eu digo é que o ser está aqui e agora, e só há ele. Um boneco de sal que seja lançado ao mar não estará protegido por um revestimento impermeável. Este mundo em que temos de labutar diariamente é como o oceano. Sim, a mente é a capa impermeável. Então, o indivíduo pode estar envolvido no trabalho e livre do desejo manter sua solidão, mas os deveres da vida nos deixam pouco tempo para sentar em meditação ou mesmo rezar. Sim, o trabalho realizado com apego agrilhoa, enquanto o trabalho realizado com desprendimento não afeta o agente. Ele se encontra, mesmo enquanto trabalha, em solidão. Enganjar-se em seus afazeres é o verdadeiro namaskar, ou reverência ao ser. E permanecer em Deus é a única verdadeira asana, a única e verdadeira postura. Eu não devo renunciar ao lar? Se fosse esse o seu destino, a questão não surgiria. Por que então você deixou a sua casa na juventude? Nada acontece senão pelo ordenamento divino. A linha de conduta nesta vida é determinada pelo Prarabdha, o karma do indivíduo. É bom dedicar todo o meu tempo à busca da minha verdadeira natureza? E se isso for impossível, devo simplesmente manter-me quieto? Se você conseguir manter-se quieto, sem se envolver em qualquer outra busca, isso é muito bom. Se isso não puder ser feito, qual é a utilidade de ficar quieto no que diz respeito à realização? Enquanto a pessoa é obrigada a estar ativa, que ela não desista de suas tentativas para realizar o ser. As ações de um indivíduo não o afetam em nascimentos posteriores? Você agora se encontra nascido? Por que você pensa sobre outros nascimentos? O fato é que não existe nem nascimento nem morte. Deixe aquele que nasce pensar na morte e em seus correspondentes paliativos. Você pode nos mostrar os mortos? Você sabia a respeito dos seus parentes antes do nascimento deles? De tal sorte que deve procurar saber sobre eles após morrerem?
Como é que um chefe de família se encaixa no esquema da libertação? Ele não tem, necessariamente, que se tornar um renunciante para alcançar a liberação? Por que você acha que você é um chefe de família? Os pensamentos correspondentes de que você é um renunciante irão obcecá-lo, mesmo se você renunciar. Quer você continue na família ou renuncie e vá para a floresta, sua mente irá persegui-lo. O ego é a fonte do pensamento. Ele cria o corpo e o mundo e faz você pensar ser um chefe de família. Se você renunciar, ele só irá substituir o pensamento chefe de família pelo de renunciante e o ambiente de casa pelo da floresta. Mas os obstáculos mentais estarão sempre lá com você. Eles até mesmo aumentam nos novos ambientes. Mudar de ambiente não ajuda. O único obstáculo é a mente, que deve ser superada, seja em casa ou na floresta. Se você pode fazê-lo na floresta, por que não em casa? Portanto, por que mudar de ambiente? Você pode se empenhar agora mesmo, qualquer que seja o ambiente. É possível desfrutar de Samadhi, o estado de absorção no ser, estando ocupado em atividades mundanas? O sentimento "eu trabalho" é o obstáculo. Pergunte a si mesmo: quem trabalha? Lembre-se de quem você é. Assim, o trabalho não irá acorrentá-lo. Ele seguirá automaticamente. Não faça esforço, seja para trabalhar, seja para renunciar. O seu esforço é o cativeiro. O que está destinado a acontecer, acontecerá. Se estiver destinado a não trabalhar, você não encontrará trabalho, mesmo se o procurar. Se estiver destinado a trabalhar, você não será capaz de evitá-lo. Será forçado a envolver-se nele. Dessa forma, deixe a questão para o poder superior. Você não pode renunciar ou reter por escolha própria. Bhagavan disse ontem que, enquanto se está engajado na busca de Deus dentro, o trabalho exterior segue automaticamente. Na vida de Shri Chaitanya é dito que, durante suas palestras para os alunos, ele estava realmente buscando Krishna, o ser, interiormente, e ele esquecia-se de tudo sobre o seu corpo e continuava a falar apenas de Krishna. Isso levanta uma dúvida sobre se o trabalho pode seguramente ser deixado de lado para seguir por si mesmo. Deve-se manter uma atenção parcial no trabalho físico? O ser é tudo. Você está fora do ser, de si mesmo? O trabalho pode continuar sem o ser? O ser é universal. Por isso, todas as ações terão continuidade, quer você se esforce para estar envolvido com elas ou não. O trabalho vai continuar por si só. Por isso, Krishna disse a Arjuna que ele não precisava se preocupar por matar os Kauravas, pois eles já estavam mortos. Já haviam sido sacrificados por Deus. Não cabia a ele decidir, agir e preocupar-se com isso, mas permitir à sua própria natureza realizar a vontade do poder superior.
mas o trabalho pode ser prejudicado se eu não prestar atenção nele. Prestar atenção em si mesmo significa prestar atenção no trabalho. Você pensa que o trabalho é feito por você, porque se identifica com o corpo. Mas o corpo e suas atividades, incluindo o trabalho, não existem fora do ser. O que importa se você prestar ou não atenção no trabalho? Suponha que você ande de um lugar a outro. Você não presta atenção nos passos que dá. No entanto, após algum tempo, você se encontra no lugar almejado. Você percebe como a atividade de caminhar se processa, sem que você preste atenção a ela. É assim também com outros tipos de atividade.